o Senhor já fez por nós, por isso estamos alegres. Então, a alegria não é uma situação que depende de, a alegria é independentemente de. E é isso que nós devemos saber. O dia, como dizia o nosso irmão, o dia praticamente já está no fim aqui em Angola, mas somos gratos a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Então, a sua palavra não falha, nunca vai falhar. E vamos já abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Depois, logo a seguir, vamos falar sobre o livro de Josué 1, 8. Eu estou lendo na Bíblia NVT, isto é, nova versão transformadora. Mas o irmão aí, na sua versão, pode ler à vontade, amém? Porque a Bíblia, elas são traduzidas do original, amém? Então, diz assim, guarde sempre, Deuteronômio 6, versículo 6, diz, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu te dou. Vamos para Josué, capítulo 1, versículo 8, um versículo já muito conhecido pela igreja, diz assim, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Há versões que dizem, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que possas cumprir tudo que nele está escrito, porque assim prosperará o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas aqui na Bíblia que eu estou a ler, diz, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Palavra do Senhor. Pai, nós queremos te engrandecer pela tua palavra, porque ela é semente de qualidade. E eu te dou graça, Senhor, porque ela nunca volta para ti vazia, mas ela sempre faz aquilo que te apraz e funciona em aquilo para o qual o Senhor enviou. Pai, nós te damos graças por cada irmão, Senhor, que deixou todos os seus afazeres para sentar e ouvir, assim como Maria sentou aos teus pés, para poder ser ensinada e instruída, Senhor. Te damos graça, Pai, porque a tua palavra, como ela não volta vazia, ela vai frutificar no coração de aquele que a recebe, Senhor. E eu prometo te dar toda a honra e toda a glória. Espírito Santo, eu sou completamente dependente de ti. Então, em nome de Jesus, eu entrego esse momento. Eu não vou confiar no meu próprio intelecto, mas dependo de ti com todo o meu coração, para que os meus irmãos saiam de aqui diferente de como entraram, edificados, consolados e exortados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós vamos falar hoje sobre ativar ou atemporar. E nós vemos, amados, que aqui, tanto numa como num outro versículo lido, vemos, amados, que Deus estava dando instruções para Josué, instruções também para Moisés, a seguir, para eles poderem seguir e para Josué, aliás, para eles poderem andar conforme a palavra. Deus disse, olha, se a única coisa que você precisa é guardar no teu coração a palavra. Quando alguma coisa é guardada, ela é protegida. Ela é guardada porque você está a dar valor para ela. Veja que nada que é guardado é desvalorizado. Por quê? Porque quando você tomou a iniciativa de guardar, é porque você está a dar valor para essa coisa que você está guardando. E Deus disse aqui, para tanto para um como para outro, ele disse, olha, o que vocês necessitam é guardar sempre, lembrar continuamente. E isso é uma decisão que nós somos quem determinamos fazer. Amados, hoje eu venho te falar de como ativar, aleluia, alguma coisa que é atemporal, isto é, ela não está determinada nem limitada no tempo. A palavra de Deus, ela transcende o tempo, transcende estações, transcende, amado, histórias.
gerações. Por quê? Porque ela é eterna. E se ela é eterna, ela não tem nada a ver com o natural. Veja que o que é eterno é divino. Nós, a Bíblia diz que nós fomos criados em Efésios 2:10, diz Efésios 2, versículo 10, diz que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Então, existe uma boa obra preparada de antemão para que eu e você pratiquemos. A palavra de Deus, ela é o nosso manual de instruções. Ela é o nosso mapa e ela é o nosso guia. Veja que o manual de instruções, ele é feito pela pessoa que cria e pela pessoa que quer dar as instruções para que todos aqueles que o vejam, todos aqueles que façam uso daquele material, tenham as instruções de como ela ter uma vida longa. E é para isso mesmo que a palavra chegou ao seu e ao meu alcance. Para que nós, através dela, possamos ter vida longa, mas vida em abundância. Vida em, como que eu posso dizer? Uma vida que mereça ser louvada. E então, quando essa palavra chega até mim e até você, essa palavra produz resultado. Se você vai ao livro de Timóteo, em 1 de Timóteo, capítulo 4, no versículo 12, Timóteo aqui dá umas instruções para seu filho Paulo, filho na fé, trazendo já para o Novo Testamento, porque estávamos a falar sobre o Velho Testamento. E eu trago este versículo para que você tenha a certeza de que a palavra, ela vai sempre demonstrar o fruto. Veja que aqui Timóteo disse Paulo disse para Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ele está falando aqui, em 1 Timóteo 4:12, ele diz, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Isto é, se tiverem que te desprezar, que não seja pela tua pouca idade, pela tua mocidade. Mas ele disse, se tiverem que te desprezar, que seja porque você é um exemplo de fé. Veja, há pessoas que não entendem como nós podemos amar a quem nos distrata, como podemos orar por aquele que nos persegue. Isso é estranho, isso soa incomum. Mas eu te trago notícias nesta noite. Você não é comum, você não é normal, porque essa palavra nos torna pessoas diferentes, nos torna referência onde nós estamos. E ou quando você chega aos lugares, a palavra chega. Então, ali tem que haver melhoria. A situação não pode ficar do mesmo jeito, o lugar não pode ficar do mesmo jeito, porque você chegou com a solução. Essa palavra é a solução. E quando você está ativando essa palavra, você está ativando a eternidade no local onde você está. Porque quanto mais você se aproxima da palavra, quanto mais você se envolve nessa palavra, mais você depende da eternidade, mais você se relaciona com a eternidade. Diz a palavra aqui, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis da palavra. Ele não disse que aqui nós devemos ser, veja, aqui ele disse para Timóteo, seja você um exemplo para com os teus irmãos. Ele disse assim, aí continua, disse, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, até eu chegar, você não visite, não é preciso você visitar, não é preciso você fazer obra. O que você deve fazer é ensinar, é fazer uso da leitura pública das Escrituras, é você instruir as pessoas. Sabe por quê? Porque quando você instruir as pessoas, e se nós continuamos a ler aqui, diz, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mão. Seja diligente em essas coisas, isto é, naquilo que eu te ensinei a você, naquilo que estou a te instruir. Você precisa continuar a dar
leitura, a ler a palavra, a meditar na palavra, dice a exortação, e, perdão, amados, os meus embaçados, dice, não negligencie o dom. Agora, no versículo seguinte, dizem, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. E é aqui que eu queria, meus irmãos, aterrar um bocadinho aqui nesse versículo. Veja, ele está dizendo para Timóteo que a única forma que as pessoas vão conseguir ver progresso em você é quando você meditar na palavra, é quando você ensinar essa palavra e exortá-la. Sabe por quê, amado? Porque quem medita na palavra, quem está ensinando, está se corrigindo a si próprio. Porque essa palavra tem um efeito de espelho, em você se vê nela, você consegue nela o melhor. A palavra é como um mapa, você vê comigo. Mapa é para quem precisa de uma direção, de um direcionamento. Quando estão em um local onde elas não conhecem, elas fazem uso de um mapa. Para quê? Para que elas possam chegar ao destino onde elas querem. Então, essa palavra traz para nós direcionamento. E o que é o direcionamento? É a Bíblia ser notória em nós, de forma que as pessoas vejam o nosso progresso. Veja que aqui ele não disse para Timóteo que Deus verá o progresso, não. Ele diz para que todo mundo veja o seu progresso. Amados, nós como cristãos, alô? Nós como cristãos precisamos ser um exemplo dessa sociedade. Repare que estamos a viver em uma sociedade em que as pessoas estão morrendo, as pessoas estão doentes, as pessoas estão... É um ambiente que está completamente encharcado de doença e morte. E você vai concordar comigo que o ambiente sempre vai influenciar. Por isso é que eu e você devemos ter cuidado, porque há pessoas que estão relaxadas, não porque a palavra, eu sou da palavra, a morte prematura, não. Não, espera ainda, irmão. Sabe por quê? Porque o ambiente sempre será uma influência. Então, e vou te dar o exemplo, quando você chega numa perfumaria, você não sai de lá cheirando a peixe. Você sai de lá com a fragrância que está no ar naquele ambiente. Quando você chega a um lugar, um contentor, por exemplo, de peixe, e está lá uma caixa estragada, você não sai de lá a cheirar perfume, você sai de lá a cheirar a peixe estragado. Então, o ambiente sempre vai influenciar a pessoa. A única forma que eu e você temos de que o ambiente não nos influencie, sabe qual é? Influenciando o nosso ambiente. Então, este é o momento ativarmos o atemporal. Temporal é a palavra não é moda. A palavra não sai de moda, a palavra não é uma tendência. A palavra, ela é a eternidade. Veja que Deus colocou em nós a eternidade por causa dessa palavra. O que essa palavra representa para Deus é o que deve representar para mim e para você. Somos os únicos seres vivos que fazem uso da eternidade como meio de comunicação. A Bíblia diz que a palavra, ela é eterna. E se a palavra, ela é eterna e nós fazemos uso da palavra, estamos fazendo uso da eternidade na nossa vida física aqui na Terra. Então, quando você fala dessa palavra, você está falando de coisas eternas aqui no natural. Veja que o que é limitado aqui é o nosso corpo. A palavra, a nossa alma, ela é eterna, porque ela vai com Deus. A Bíblia diz que o homem volta ao corpo, mas o espírito volta para aquele que o criou. Então, quando eu e você estamos ativando essa palavra, estamos ativando o sobrenatural, estamos ativando o atemporal. Se é temporal, ela não é limitada. Então, não limite Deus no seu dia a dia.
Não limite Deus e a sua palavra não a limite. Porque quando você limita a Deus no seu dia a dia, você está concordando com que se Deus é tão limitado como eu, então não é Deus. Porque Deus é um ser divino que para ele nada, absolutamente nada é impossível. Veja, eu consigo dar... sempre digo para os meus alunos que a única maneira que você tem de falar para Deus e receber de Deus o que você pediu ou o que você falou é falando a palavra, é orando a palavra. Porque quando você já está orando a palavra, você está orando solução e não problema. Veja, você quando vai a Deus, você vai entregar as suas inquietações, as suas ansiedades, mas se você vai com a palavra, pela palavra, você não está orando problema, você está orando solução. Então, essa palavra que não é nada mais e nada menos que a própria boca de Deus, falando para mim e para você. Por isso é que eu não aceito que me digam a mim ou que me chamem, porque veja que as pessoas são conotadas na sociedade por aquilo que elas praticam. Veja, se a pessoa não trabalha, ela é chamada de conanga. Sabe por quê? Porque a sociedade vê que é uma prática em você o ócio, isto é, não trabalhar, viver uma vida regalada. Se a pessoa, ela tudo sai mal para ela não tem nunca uma boa sorte, como diz o mundo. Eles chamam de azarado. O mundo te connota, a sociedade te connota conforme as suas e as minhas práticas. Então, quando uma mulher, por exemplo, uma mulher que casou, não tem família, não consegue engravidar, automaticamente a sociedade lhe vai dar nome. Vai lhe chamar de ambaca, ventre seco, fábrica que não produz. Vai lhe chamar de nomes. Por quê? Porque é o que ela pratica. Ela, todos os meses, não consegue engravidar e o mundo consegue ver ela da mesma forma, aleluia, daquilo que eles falam. A única coisa que tem domínio sobre a sua e sobre a minha vida para mudar a situação é a palavra. A palavra é tão atemporal, a palavra é tão eterna, ela é tão poderosa, amados, que veja que esse poder que a palavra tem é Deus. Porque a palavra e Deus são um só. Então, quando você fala a palavra, você está falando Deus. Você está clamando, conforme disse a nossa irmã missionária, quando ela orou, ela disse, olha, a palavra, ele é o socorro bem presente no momento da necessidade. Quando você, mas não espera a necessidade para falar a palavra. Você precisa viver uma vida na palavra, uma vida que você mesmo exale palavra. Você deixe em todo lugar que você passa, deixe o perfume dessa palavra, para que as pessoas vejam em você o progresso. Sabe por quê? Porque o compromisso de Deus não é com as suas lágrimas, não é com o seu joelho, é com a sua palavra. Quando você fale a palavra, por isso Paulo disse a Timóteo, olha, se você precisa ser diligente nestas coisas que eu entreguei para você, fale a palavra. Inste a palavra no tempo e fora do tempo. Pregue essa palavra, porque somente assim as pessoas verão o progresso em você. E ele continua dizendo, tenha cuidado de você e daquilo que você fala. Amados, se há uma coisa que eu e você precisamos ter certeza, é de que nós seremos julgados por aquilo que falamos. A Bíblia diz que de toda palavra ociosa que o homem diga, terá que dar, no dia do juízo, terá que dizer por que falou. Então, eu e você devemos falar a palavra. Sabe por quê? Porque quando falamos a palavra, estamos em concordância com aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus disse. Ninguém pode me chamar a mim amaldiçoada, porque eu já sou abençoada com toda sorte de bênção. A Bíblia diz que eu estou por cabeça e não por cauda, então eu não posso estar atrás das situações, detrás de todas as... Não. Sabe por quê? Porque a palavra, ela
tem o seu compromisso para ser cumprida. A palavra não volta para Deus vazia, e se não volta para Deus vazia, ela precisa fazer em mim o efeito para o qual foi enviado. A palavra diz que no povo de Deus não há mulher que seja estéril, não há mulher que aborte. Então, eu não posso abortar, isso não pode acontecer comigo, e se acontece, eu impeço mais uma vez. Eu declaro em nome de Jesus, Satanás, na minha família você não toca, em mim você não mexe, porque está escrito que eu sou de Deus e o maligno não me toca. Está entendendo? Se você fala a palavra, você está chamando essa autoridade que há em Deus e na sua palavra para a tua vida. Você está fazendo, trazendo para você uma cobertura espiritual, uma cobertura sobrenatural que vai cobrir você com uma cerca, assim mesmo como estava cercado Jó. A Bíblia diz que ele estava cercado, o Satanás diz que ele está cercado com uma cerca de sebe. Você tem protegido ele. Quando você se cerca com a palavra, poderão vir tempestades. Veja que o homem que alicerçou a sua casa na rocha, vieram ventos, e disse que bateram com ímpeto. Isto é, bateram com força sobre a sua vida. Bateram nas duas casas, a que foi na areia e a que foi construída na rocha. Mas disse que a que foi na areia, ela não suportou a pressão. Ela não suportou o problema. E é isso que acontece conosco. Quando queremos o leite, a papinha já feita. Amados, meditar é que vai te trazer manguitos espirituais. A meditação é que vai te trazer fortaleza no momento do problema. Sabe por quê, amado? Porque você vai conhecer a palavra. Você vai conhecer o que essa palavra fala ao seu e ao meu respeito. Veja, eu posso falar sobre Dubai. Eu posso falar sobre Dubai, mas eu não conheço Dubai. Sabe por quê? Porque eu nunca fui lá. Quando você fala da palavra, você pode até saber da palavra, pode ter a palavra como, mas há pessoas que falam como simples papagaios dessa palavra. Não tem uma convivência. Davi falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele conhecia Deus na convivência. Davi não falou de Deus porque ouviu falar. Davi falou de Deus porque o conhecia. Então, quem conhece Dubai já lá esteve. Para ele não é problema chegar a Dubai. Não tem medo, não tem problema. Ele senta no avião, chega lá, compra o seu bilhete e diz: eu estou na minha praia, é minha praia. Estou bem. Por quê? Porque eu conheço. Agora, eu para ir para lá preciso ir com alguém ou procurar um guia ou procurar um mapa. E é isso que a Bíblia é. Ela é o nosso manual de vida, ela é o nosso mapa e ela é o nosso guia. A Bíblia, ela nos ajuda a sair das situações. Veja que a Bíblia, ela é o caminho para o céu. Se ela é o caminho para o eterno, ela é o caminho para a eternidade, então essa palavra, como ela é eterna, ela pode ir em você com o mesmo poder e com a mesma autoridade que ela tem na eternidade. Não se deixe impressionar pelos problemas. Não namore com as circunstâncias. Circunstâncias não é para namorar com ele. O atemporal, ele está fora de toda limitação. Ele não tem pressa, porque o que é eterno, aleluia, sabe que como não tem término, não tem final, ele por isso não se apressa. Por isso é que quando eu e você, que somos aqui fisicamente, porque este corpo ainda não é eterno. Então, como este corpo não é eterno, por isso é que vivemos afadigados, preocupados, ansiosos, porque não entendemos que o que está ativado dentro de nós, através dessa palavra, é o eterno. Fora é temporal, mas dentro é eterno. Por isso é que Paulo dizia: somos vasos de barro, mas o que temos dentro é tesouros de ouro. Então, Paulo dizia: você vai, todos os dias sofre depreciação, sofre problemas, mas o eterno que está dentro, ele se vai renovando dia após dia. Você precisa se renovar dia após dia, porque o que se renova não morre. O que se renova não termina.
Veja que o amor, a Bíblia diz que o amor não morre, o amor não termina, o amor não falha. Por quê? Porque o amor é eterno. E quando falamos de eternidade, falamos de perfeição. E o que me torna completa a mim é andar na palavra. Por isso que Jesus disse em Marcos 12, 24, vocês errais porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja, Jesus falava com tanta autoridade, amados, ele disse, vocês erram, o vosso erro está porque vocês não conhecem a Deus, nem ao poder que ele exerce. Quando você e eu meditamos na palavra, sabemos que essa palavra ela é poderosa para salvar as nossas almas, para que veja que alma, essa palavra alma que você vê é pequena, 4 letras apenas, A-E-M-A. A palavra alma ela tem a ver com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades. Então, quando você pega nessa palavra, ela pode salvar pensamentos, sentimentos e vontades. Se você estiver perto da palavra, os teus sentimentos estão em bom sítio, estão em bom lugar. A sua vontade está em bom lugar. O que é que nos torna tão frágeis neste tempo? Sairmos fora dessa palavra. Quando passamos dias e não meditamos, quando passamos tempo e não falamos essa palavra. Amados, essa palavra, ela, do mesmo jeito que você passou e teve as suas refeições, você tempo para almoçar, você tirou para você precisa tirar um tempo para meditar, porque a ação é que vai trazer em você como eu disse, a musculatura espiritual, ela só vai ser desenvolvida na oração, por causa da meditação. Porque você ora o que você medita. Veja, há pessoas que oram problemas. Elas oram problemas, elas meditam tanto no problema que elas fazem do problema elas absorvem, se deixam fechar por aquele, abraçar pelo problema e todo mundo olha para ela e sabe qual é o problema que ela tem, porque a sua face já é o problema, ela vive esse problema. Mas nós que temos a palavra sabemos, a única coisa que transcender essa palavra. Por isso Timóteo disse aqui, atenta bem para a tua vida e para essa doutrina, isso é para aquilo que você fala, para aquilo que você conversa. Tudo que sai da tua boca, as pessoas vai diferenciar, vai dizer se você está na palavra ou fora. Porque, veja, eu não preciso muito tempo para entender se a pessoa está orando ou não está orando. Eu, por aquilo que ela fala, eu consigo detectar a vida espiritual dela como vai. Por quê? Porque se fala problemas, amadas, deixa-me te dizer, você não conhece Deus. Porque falar de problema é você estar dando forças para aquele que trouxe. Porque, veja, nós vamos em qualquer momento sair desta terra, mas você vai deixar legal. E ou você vai deixar bem claro que você, todos os problemas que você resolver, ou todas as situações que você próprio teve e não conseguiu resolver. Porque, amado, porque nós somos um legado para outras gerações. Então, tem interesse com deixar uma palavra, uma atitude que marque gerações, que diga a outra geração, eu apenas vejo nunca na Bíblia. Aqui a Bíblia fala, mas não releva, não coloca em alto comportamento negativo. A Bíblia fala de homens que acreditaram em Deus, decidiram crer em Deus, e eles viram as suas vidas transformadas, os seus ministérios bem-sucedidos, os seus reinados poderosos. Então, se eu e você nos colocamos e nos submetemos em obediência a essa palavra, nós não temos como recolher o que não é como consequência dessa obediência, porque a consequência da obediência é bênção
é consequência de obediência. Timóteo disse, porque quando você fizer essas coisas, você não somente se salvará você. Veja, não coloca primeiro, a palavra não coloca primeiro as pessoas. Diz que a primeira pessoa que deve ser salva é você. Você, para falar de cura, precisa primeiro estar curado. Você, para falar de alegria, você precisa primeiro estar sarada por dentro. Porque a pessoa que está ferida, veja, a pessoa que está ferida, ela está fora de combate. Há pessoas que vivem as mágoas, guardam as mágoas, fizeram das mágoas troféus na sua vida. Amadas, quando você guarda mágoa, você está ferida e a única coisa que você vai fazer é enfermar a outras pessoas, intoxicar a outras pessoas, ferir a outras pessoas, porque vamos dar aquilo que temos. Se você está ferida, você vai ferir. Se você não está curada, você também vai enfermar a outras pessoas. Então, quando você se decide ultrapassar e deixar tudo isso, você estará se salvando a você mesmo e aos que te ouvem. Você vai conseguir não somente curar e salvar a você, porque a palavra salvação, ela vem do grego sozo, que significa salvação, proteção, cura, preservação, perfeição e paz. Então, quando você conseguir isso, isto é, falando a palavra, instruindo a palavra, ensinando a palavra, você não somente vai tomar conta de si, mas daquilo que você está falando. E quando você cuida do que você está falando, você não somente se salva você, se cura você, mas você também vai curar outras pessoas. Provérbios 12, 24, diz que há palavras, bocas, as línguas que são como espada afiada, mas a boca do justo é medicina. Medicina é para curar. Medicina não é para matar. O objetivo da medicina é curar. Então, quando você vai falar, você vai dar medicina para quem? Para outras pessoas. Você vai fazer com que outras pessoas sejam curadas através do seu mesmo testemunho pela palavra que você fala. Veja, José, ele foi um melhorador no tempo dele. Davi foi um bom rei, segundo o coração de Deus, no tempo dele. Ruth foi alguém que mudou a história de uma nação por aquilo que ela determinou fazer. Esther mudou, olha, tirou a sentença de morte de uma nação por causa de uma posição. Então, eu e você, qual é o posicionamento que nós temos com essa palavra que não mede idade, não mede tempo, não mede gerações? Essa é uma palavra que tem trazido avivamento em todas as gerações que ela vive. Então, pessoas que decidiram andar conforme essa palavra, elas mudaram, não somente elas, mas mudaram também outras pessoas. Porque essa palavra não somente nos enche a nós, mas transborda para outras pessoas. Então, amado, saiba que você é um melhorador, porque quando essa palavra que é atemporal, que ela não é moda, ela não é tendência, mas ela rompeu com gerações, ela rompeu com os limites, ela rompeu com todas as referências. Amado, essa palavra vai te fazer a mim e a você sermos uma referência positiva para a nossa geração. Então, amados, que essa palavra traga em você o sucesso que você precisa, está nessa palavra. E nós lemos, está nessa palavra. A prosperidade que você precisa está nessa palavra. Porque prosperidade sem sabedoria é como cobertura sem gelado. Você dirá, meu Deus, sim. Você ter dinheiro sem a sabedoria para poder gerenciar esse dinheiro é como dizer, coloca a cobertura aqui no canudo. Não tem gelado. Sem gelado, a cobertura não cumpre o seu verdadeiro papel. Então, para você ser próspero, você precisa de sabedoria para poder gerir, assim como também para você poder ser uma bênção, você primeiro precisa se trabalhar por dentro. Lembra, amados, que a carne, veja, a carne, quando ela não é tratada, ela apodrece. Você deixa uma carne fora da arca, ela vem apodrecer.
Quando a carne ela é tratada, por isso que Deus disse, eu vos darei um coração de carne, e eu habitarei em vocês para que essa carne seja tratada. A única coisa que nós podemos fazer é esperar o tratamento de Deus através da sua palavra. Quando você está andando na palavra, assim, você está se vendo a você própria, você está se conhecendo a você própria. É Deus apresentando você para você mesma. Quando eu estou lendo a palavra, é Deus me apresentando a mim mesma. Então, quando eu medito na palavra, eu sei que tudo quanto eu fizer vai prosperar. Que onde colocar a minha mão, ali vai prosperar. Que onde meus pés são colocados, ele me é dado por herança. Que eu sou cabeça, eu não sou cauda. Que estou em cima, eu não estou embaixo. Que eu sou abençoada na cidade, eu sou abençoada no campo. A Bíblia diz que as bênçãos, elas virão a mim atrás e me alcançarão. Então, amada, você não precisa correr. Você não precisa ser iludido. Sabe por quê? Porque isso tudo é passageiro. A única coisa que permanece é a palavra. Dê lugar para o eterno. E o passageiro vai ter que se dobrar diante do que é eterno. E o que é passageiro são as riquezas deste mundo, que elas para nada, porque elas um dia aparecerão, elas um dia perecem, elas um dia são roubadas. Mas o que é eterno, ninguém pode te roubar porque está dentro. Veja, você não está enganada porque você crê em Deus. Você não está confundida porque você crê em Deus. Você não vai cair, você não vai fraquejar, você não vai nem tropeçar. Se tropeça, você tem Deus, porque a Bíblia diz que essa palavra é lâmpada. E se é lâmpada, ela ilumina por onde eu passo. Então, você e eu somos lâmpadas que iluminamos por onde passamos. As pessoas precisam dizer, ei, olha, por aí vai a orquídea, venha, 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 venha. Resolve essa situação que está aqui. Assim como as pessoas iam para Salomão para receber dele uma instrução, amados, eu e você temos sabedoria suficiente para podermos resolver as situações. Então, não procure pessoas que não têm a palavra para te aconselhar. Não procure padrinhos que não têm a palavra para te aconselhar. Não procure patrocinadores, procure padrinhos. Porque no momento da situação no teu casamento, o patrocinador não vai conseguir resolver com dinheiro a situação que você vive. O patrocinador, a única coisa que vai chegar e vai dizer, olha, aqui tem 100.000 kwanza, vão lá num restaurante, sente, não, mas não é isso que você precisa. O que você precisa é instrução, é conselho, porque um conselho pode dar para você a herança, pode dar para você a riqueza que você não tem. Então, não procure patrocínio, procure padrinho. Não procure pessoas, conselheiros que a única coisa que vão passar para você não é testemunho, mas testemunho. Então, procure pessoas que estejam alinhadas à palavra, que estejam alinhadas ao eterno, que estejam alinhados ao que é atemporal, para que aqui no natural, o sobrenatural de Deus possa ser sempre evidenciado na tua vida, para que aqui no físico, aleluia, o que é atemporal possa sempre demonstrar o poder que há no que vem de Deus. Então, amados, que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de cada pessoa aqui presente, de cada família representada. Eu oro para que Deus conceda sabedoria para você poder lidar com todas as situações diárias, que você consiga sempre transcender, porque essa palavra de sabedoria está dentro de você. Isto que é eterno está dentro de você e você precisa se conformar, aleluia, conforme diz a palavra, não com as coisas deste mundo, mas transformar o teu pensamento com a palavra de Deus para que possas entender tudo que vem de cima. O que vem de cima é atemporal. O que vem de cima é sobre o natural. O que vem de cima sempre vai te colocar na vantagem. Muito obrigada, meu Deus. No poderoso nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém.